Boa noite. Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos. Ana Luísa Rilco Matar. Presente. Carlos Roberto Rodrigues Lima. Presente. Edinamar Aparecida Izete da Costa. Presente. Heloísa Moraes. Presente. Fabiola Alves. Presente. Frederico Reque Mendonça. Presente. José Guinaldo de Oliveira. Presente. Leandro Pereira Gasque. Presente. Márcio Elita da Silva. Presente. Mariana Saconato, presente. Rinaldo Grou Gobi. Presente. Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos. Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.200ª. Não, tá boa. Ela tá animada hoje. Tá muito... João 16. Jesus pede por si. Assim falou Jesus, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. E, pelo poder que deste sobre toda criatura, dê a vida eterna a todos o que lhes deste. Ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como um só Deus, que te conheçam a ti como um só Deus, verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Glorifica-te sobre a terra. Acabei a obra que me deste a fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, de ti mesmo, como aquele que glorifica que tive em ti, antes que houvesse o mundo. Palavra da salvação. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da ata da sessão ordinária 2.216ª desta Casa de Leis. Presidente, pela ordem, eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma. Coloque o requerimento verbal desde o doutor Edinamar em discussão. Coloque o requerimento verbal desde o doutor Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço à primeira secretária que proceda a leitura do expediente apresentado pelo Executivo. Ofício número 305 de 2025, resposta requerimento do vereador Frederico Reque Mendonça. Prezado senhor, em atenção ao requerimento número 66 de 2025, vimos respeitosamente prestar as informações solicitadas. Diagnóstico social de demanda por moradia. Informamos que o levantamento referente à demanda por moradias populares deverá ser verificado junto ao Departamento de Desenvolvimento Social, órgão responsável por dados socioassistenciais e eventuais cadastros de família em situação de vulnerabilidade ou com necessidade habitacional.
Solicito que a chefia de gabinete verifique resposta junto ao departamento responsável. 2. Situação dos imóveis desafetados pelas leis número 1077, 1078 e 1079 de 2022. Os imóveis referidos foram devidamente desafetados por meio das mencionadas leis, passando à categoria de bens dominiais com destinação específicas de interesse social. Contudo, informamos que ainda se faz necessária a realização do processo de desmembramento dos lotes, bem como a aprovação junto a concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, a fim de viabilizar futuras edificações habitacionais. 3º, projetos técnicos existentes. No momento, os documentos técnicos disponíveis são aqueles que foram apresentados e anexados na tramitação dos respectivos projetos de lei, não havendo novos projetos executivos prontos para implementação imediata. 4º, desmembramento dos lotes. Informamos que os desmembramentos ainda não foram realizados, estando pendentes de procedimentos técnicos e administrativos. 5º, fase atual da execução das leis municipais. Os processos encontram-se em fase de análise e elaboração dos documentos técnicos necessários ao prosseguimento, incluindo estudos e consultas técnicas às concessionárias. 6º, encaminhamento de documentos. Considerando os esclarecimentos acima, não há novos documentos comprobatórios a serem encaminhados neste momento, além dos já mencionados anteriormente. Caso haja evolução nos trâmites técnicos e jurídicos, tais informações poderão ser oportunamente atualizados. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, arquiteto urbanista Kleber Bizarro Menezes, diretor do Departamento de Engenharia. Ofício número 306 de 2025, resposta de requerimento 058 de 2025 da vereadora Ana Luísa Rilco Matar. Venho, por meio deste, responder aos itens do requerimento. Em relação ao item 1, venho esclarecer que não encontrei nenhuma lei municipal específica sobre o manejo do lixo. Há apenas o capítulo 3º do Código Municipal de Postura, instituído pela Lei Complementar número 57, de 7 de agosto de 2018. No Código de Postura, não há horário determinado. Consta somente que a forma de acondicionamento deve ser em sacos plásticos e acomodados em recipientes próprios. Em relação ao item 2, venho comunicar que já foi solicitado à empresa prestadora do serviço mais informações sobre os horários de coleta em cada bairro, para divulgar para a população, mas não há havendo uma regularidade quanto a isso, o que dificulta nosso trabalho de divulgação e conscientização. Por isso, outras medidas estão sendo tomadas pela gestão para solucionar o problema do lixo acumulado, principalmente nos finais de semana. Em relação ao item 3, venho informar que o responsável pela fiscalização deveria ser o fiscal de posturas do município, mas não há nenhum nomeado para cumprir tal responsabilidade no momento. Em relação ao item 4, não sei dizer se houve aplicação de notificação e ou multas em 2024. Talvez o setor de tributos possa ter maior conhecimento a respeito desse assunto, mas em 2025, por falta do fiscal de postura, não houve. Em relação ao item 5, nos terrenos baldios, o fiscal da Vigilância Sanitária consegue notificar, tanto com relação ao lixo quanto ao mato, mas essas informações
Só o setor de vigilância saberá responder. Sobre os pontos viciados, estamos em contato com a divisão de trânsito para o pedido de compra de placas, para serem instaladas nos pontos de descarte irregular, e serão compradas algumas caçambas para substituir algumas que a enxurrada levou. Se sobrarem, serão colocadas nos pontos de maior necessidade, mapeados pela gestão. Em relação ao item 6, venho informar que a comunicação entre a gestão e a população é contínua. Quase todos os dias recebemos reclamações e tentamos resolver quando há solicitações, mas temos encontrado muita dificuldade com a má conduta dos moradores que não estão respeitando os novos horários de coleta, colocando o lixo depois que o lixeiro acabou de passar, inclusive aos sábados à tarde, em que o lixo fica até segunda nas ruas, o que prejudica demais a limpeza e manutenção das vias públicas, pois esse lixo torna-se acessível aos animais e para pessoas em situação de rua. Além do próprio vento, pode dispersá-lo com facilidade. Sobre as outras soluções propostas, precisa-se analisar a viabilidade e eficácia das mesmas, em conjunto com os outros departamentos, para que se organize novas campanhas e ou ações para a melhoria dessa situação. Agradeço pela atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Liz Moreira Leal, chefe de divisão de Meio Ambiente. Peço à primeira secretária que proceda a leitura dos expedientes diversos. Convite especial, 10º leilão de gado. O cuidado com quem já cuidou de nós é uma das formas mais belas de gratidão. É com esse espírito de amor, solidariedade e esperança que o Lar e Abrigo dos Idosos de Igarapava convida você e sua família a participar do 10º leilão de gado, um evento beneficente em prol dos nossos queridos idosos. Mais do que um evento, esse leilão representa a união de corações que acreditam no poder do bem. Cada gesto, cada participação, cada contribuição faz a diferença na vida daqueles que tanto já contribuíram com a história de nossa cidade e região. Contamos com a sua presença e colaboração para que juntos possamos seguir garantindo dignidade, cuidado e amor àqueles que hoje independem do nosso olhar humano e fraterno. Porque envelhecer com respeito é um direito e cuidar é um dever de todos nós. Domingo, 13 de julho, às 11 horas, no pátio do posto do Zé Firmino. Convite oficial, excelentíssimos vereadores. 8ª Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Senhor Presidente, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o VESP, em parceria com a multiplicidade e instituições do Municipalismo Nacional, tem a honra de convidar Vossa Excelência, bem como os nobres vereadores e vereadoras desta casa, para participarem do 8º Conexidades, que ocorrerá entre os dias 4 e 8 de agosto de 2025, no município de Olambra, São Paulo. O Conexidades é um encontro consolidado que promove a qualificação de gestores públicos, parlamentares e lideranças municipais, por meio de palestras, painéis e atividades voltadas à gestão eficiente, inovação e fortalecimento da representatividade municipal. Nesta edição, destaca-se o painel diário exclusivo para o Legislativo Municipal, em parceria com a Oficina Municipal, com foco na capacitação técnica dos parlamentares. Ressaltamos que a participação dos nobres vereadores e vereadoras está em plena consonância com os princípios da administração pública, sendo considerada de interesse público e alinhada às orientações dos órgãos de controle, o que autoriza o custeio das despesas pela Câmara Municipal,
nos termos da legislação vigente. As inscrições são gratuitas pelo site www.conexidades.com.br e a organização disponibiliza indicação de hotéis conveniados com tarifas diferenciadas. Reiteramos nossos protestos de estima e consideração, certos de contar com a honrosa participação de Vossa Excelência e dos nobres membros dessa Egrégia Câmara Municipal. Atenciosamente, Silvia Melo, coordenadora geral do 8º Conexidades. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e o Departamento de Desenvolvimento Social de Igarapava têm o prazer de convidar Vossa Senhoria para participar da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 30 de junho de 2025, das 13 às 17 horas. Local: Centro de Convivência do Idoso de Igarapava, Avenida Vanderlei Ribeiro, número 477, Vila Marilene. Peço à primeira secretária que proceda a leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Indicação número 172 de 2025. O edil que esta subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que seja realizado estudos quanto à possibilidade de realocação do ponto de ônibus localizado na rua Pedro Bortoleto, no bairro Campo de Aviação, ou, alternativamente, a manutenção das estradas de acesso ao referido bairro, que ainda não são asfaltadas. Rinaldo Gobi, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação 173 de 2025. A vereadora que esta subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, a intensificação das medidas educativas, preventivas e operacionais de combate ao foco de incêndio em vegetação seca, mato alto e outras formas de cobertura vegetal, especialmente durante o período de estiagem, abrangendo áreas urbanas e rurais do município de Igarapava, com as expostas abaixo. Primeira, campanhas educativas e de conscientização sobre os riscos e forma de prevenção de queimadas voltada à população urbana e rural. Segundo, realização periódica de limpeza, poda e roçagem de mato alto e retirada de material combustível com especial atenção às áreas de divisa entre zonas urbanas e propriedades rurais. Terceiro, disponibilização de equipe própria da Prefeitura para atuação preventiva e retirada de focos de risco, nos casos em que a omissão do particular represente risco à segurança coletiva. Quarto, estabelecimento de diálogo institucional com empresas do setor sucroalcooleiro e outras entidades locais para promover ações coordenadas de prevenção a incêndios no território municipal. Mariane Tagino Saconato Correia, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação número 174 de 2025. A edil que esta subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que seja realizada por meio dos setores competentes a correção e a manutenção do calçamento do paralelepípedo da rua Capitão João Maciel, na altura do número 99, próximo à Vidrolar. Fabiola Vasconcelos Alves, vereadora, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação número 175 de 2025. A edil que esta subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que seja realizada por intermédio dos setores competentes a substituição da placa de sinalização de parada obrigatória, PARE, localizada na Avenida Dr. Vanderlei Ribeiro, na esquina da antiga subestação da CPFL, futura instalação do Galante Auto Center. Fabiola Vasconcelos Alves, vereadora, Câmara Municipal de Igarapava.
Projeto de Lei número 21 de 2025. Institui o calendário municipal de limpeza e poda de terrenos urbanos no município de Igarapava e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Igarapava, o calendário oficial de limpeza e poda de terrenos, com cronograma mensal por região, bairro. Parágrafo único. O cronograma mensal por região, bairro, será definido pelo chefe do Poder Executivo mediante decreto. Artigo 2º. O proprietário, possuidores ou responsáveis por terrenos urbanos, edificados ou não, deverão proceder à limpeza e poda de vegetação conforme o cronograma oficial. Artigo 3º. O descumprimento do cronograma estabelecido sujeitará o infrator à multa administrativa no valor de R$ 230, acrescida dos custos com a limpeza executada pela Prefeitura, se necessário. Artigo 4º. A reincidência no descumprimento, dentro de 12 meses, implicará dobro do valor da multa. Artigo 5º. O Poder Público disponibilizará o calendário anualmente por meios oficiais de comunicação. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei. Artigo 7º. As despesas necessárias à execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rinaldo Gobi, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Encaminho o projeto de lei 021/2025 às comissões. Requerimento número 74 de 2025. O vereador do município de Igarapava, que abaixo subscreve, considerando a função fiscalizatória do Poder Legislativo conforme previsão constitucional, considerando a vigência da Lei Complementar número 92 de 2024, de 8 de fevereiro de 2024, com alterações promovidas pela Lei Complementar número 101 de 2025, de 30 de abril de 2025. Considerando as fontes de custeio do Prévio Igarapava previstas no artigo 48 da retrocitada Lei Complementar, considerando que este parlamentar tem sido questionado por munícipes a respeito dos repasses financeiros efetuados pelo Executivo Municipal ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Igarapava Prévio Igarapava, considerando a importância dessas informações para garantir a transparência da gestão pública e prestar esclarecimentos à população, especialmente aos servidores públicos municipais diretamente impactados por tais repasses. Vem respeitosamente diante de Vossa Excelência rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, ao excelentíssimo senhor Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes informações, documentos. Primeiro, informar se a contribuição previdenciária patronal, a contribuição previdenciária mensal dos segurados ativos retida pelo município e os aportes mensais, com redação pela LC 101 de 2025, estão sendo regularmente repassados à Autarquia Previdenciária Municipal. Segundo, encaminhar demonstrativos comprobatórios dos pagamentos efetuados referente às obrigações relacionadas no item 1 deste requerimento no ano de 2025. Terceiro, caso existam pendências, informar detalhadamente quais repasses não foram efetuados, bem como encaminhar os demonstrativos correspondentes. José Aguinaldo de Oliveira, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Coloco o requerimento 074/2025 em discussão. Coloco o requerimento 074/2025 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Requerimento número 75 de 2025. No exercício das minhas prerrogativas constitucionais e regimentais, enquanto vereadora desta Casa Legislativa, com base no direito constitucional à informação, artigo 5º, inciso 33º da Constituição Federal, e no dever de fiscalização do Poder Legislativo, artigo 31 da CF, artigo 70 da CF. Vem respeitosamente diante de Vossa Excelência rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, ao excelentíssimo senhor Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, chefe do Poder Executivo Municipal, que encaminhe no prazo legal as seguintes informações e documentos comprobatórios originais ou cópias autenticadas, referente à realização da Festa da Cana de 2025. Primeiro, sobre os procedimentos legais de contratação. Cópias integrais de todos os processos administrativos de contratação de serviços e fornecedores para o evento, incluindo contratos, termos aditivos, pareceres jurídicos e justificativas para eventuais despesas de licitação. Segundo, cópia do edital de chamamento público, caso tenha sido realizado para seleção de empresas fornecedoras, barracas, entidades do terceiro setor, patrocinadores, rádio oficial, parque de diversão, brinquedos. Terceiro, caso não tenha havido chamamento público, justificativa técnica e jurídica formal com base na Lei número 13.019 de 2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil, Lei número 8.666 de 93 e ou Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações. Informar se foi aplicada alguma hipótese de dispensa ou inexigibilidade e apresentar os documentos que comprovam a legalidade do procedimento. Quarto, relatórios de publicações oficiais de todos os atos administrativos relacionados ao evento, Diário Oficial, Mural da Prefeitura ou meios digitais. Segundo, sobre as receitas do evento. Informar com documentos comprobatórios o valor total arrecadado na bilheteria do primeiro dia de show, com destaque especial para o show do cantor Murilo Ruff. Sobre a arrecadação com as barracas, parque de diversão, brinquedos e outros. 6.1. Encaminhar relação nominal de todas as barracas autorizadas a funcionar no evento, bem como parque de diversão, brinquedos e outros. 6.2. Informar valor pago por cada barraca. 6.3. Cópia dos contratos ou autorizações individuais. 7. Sobre o patrocínio da cerveja Itaipava. 7.1. Informar valor total do patrocínio. 7.2. Encaminhar contrato de patrocínio. 7.3. Quais os critérios para escolha do patrocinador? 8º. Repasse da venda de bebidas. 8.1. Informar qual o valor unitário pago pelas barracas por cada litro ou unidade de cerveja. 8.2. Detalhamento de quantidades vendidas. 8.3. Valor total arrecadado com a venda de bebidas. 8.4. Cópia de todas as notas correspondentes às entidades participantes. 9. Sobre demais patrocinadores e empresas participantes. 9.1. Lista completa de todas as empresas privadas que tiveram participação financeira, apoio ou patrocínio no evento. 9.2. Encaminhar contratos assinados. 9.3. Valores envolvidos. Sobre as despesas totais. Relação detalhada de todos os custos do evento,
com a apresentação das respectivas notas fiscais e processos de pagamento, incluindo, mas não se limitando a 10.1, contratação de artistas, shows, 10.2, montagens de palco e infraestrutura, 10.3, iluminação e sonorização, 10.4, segurança privada, 10.5, limpeza e coleta de lixo, 10.6, locação de banheiros químicos, 10.7, aluguel de equipamentos. 10.8, custos com alimentação institucional, hospedagem e transporte de artistas ou equipe técnica. 11, sobre demonstrativo comparativo, informar se a receita arrecadada, bilheteria, barracas, patrocínios, venda e etc. foi suficiente para cobrir todas as despesas do evento, apresentando balanço financeiro completo. Sobre o controle e fiscalização interna. Encaminhar os pareceres da contabilidade, controle interno e da assessoria jurídica da Prefeitura que autorizam e validaram os gastos com o evento. Informar se houve manifestação ou consulta prévia ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente considerando a situação de endividamento público declarada anteriormente pela própria administração municipal. Encaminhar também eventuais emendas parlamentares, estaduais ou federais que tenham sido utilizadas no custeio do evento, discriminando origem e valor. Por fim, informar se foi gasto com recurso próprio do município ou foram utilizados recursos provenientes de outras fontes. Fabiola Vasconcelos Alves, vereadora, Câmara Municipal de Igarapava. Coloco o requerimento 075/2025 em discussão. Coloco o requerimento 075/2025 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Requerimento número 76 de 2025. A vereadora que este subscreve no uso das suas atribuições legais, considerando a função fiscalizatória inerente ao Poder Legislativo, conforme previsão constitucional, considerando a necessidade de acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos públicos municipais, considerando a divergência de informações encaminhadas a esta Casa de Leis acerca do valor atualmente disponível em caixa na Prefeitura Municipal, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, ao excelentíssimo senhor Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes informações e documentos. Primeiro, informar o valor atualmente disponível em caixa da Prefeitura Municipal de Igarapava. Segundo, encaminhar demonstrativos contábeis e ou documentos comprobatórios que atestem o saldo existente em caixa no Poder Executivo Municipal. Fabiola Vasconcelos Alves, vereadora, Câmara Municipal de Igarapava. Coloco o requerimento 076/2025 em discussão. Coloco o requerimento 076/2025 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Ata da reunião ordinária. Comissões permanentes da Câmara Municipal de Igarapava. Local da reunião, Câmara Municipal de Igarapava. Data, aos 10 dias do mês de junho do ano de 2025. Horário, início 8h42, encerramento 9h05. Participantes. Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Edinamar Aparecida Izete da Costa. Vice-presidente, Mariana Tadino Saconato Correia. Membro, Heloísa Helena de Moraes. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Ana Luísa Rilco Matar. Vice-presidente, Fabiola Vasconcelos Alves. Membro, Rinaldo Grou Gomes.
A assessoria técnica administrativa do Poder Legislativo, doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa, doutora Bianca Ferreira Belande Oliveira, advogada. Convidados participantes, doutor Arnaldo Terra Neto e doutor José Ramires Neto. Observações. A vereadora Ana Luísa se ausentou desta reunião. Matéria 1. Projeto de Lei 012 de 2025 do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 059. O projeto foi novamente discutido pelos vereadores, hoje com a participação do Dr. Arnaldo e Dr. José Ramires, representantes do Executivo. A advogada doutora Bianca novamente fez alguns comentários iniciais e, após o doutor Arnaldo, tomou a palavra e também fez explicações pertinentes sobre a matéria. O que o Dr. José Ramires completou, falando sobre a importância das 3 peças orçamentárias e sobre o trabalho tanto do Executivo como do Legislativo na elaboração delas, e prol do município. Após, a doutora Bianca fez vários comentários sobre as peças orçamentárias e sobre como elas devem estar entrelaçadas. Também o doutor Arnaldo se comprometeu a enviar a justificativa do projeto, que foi enviada sem assinatura do prefeito municipal. Ato contínuo, a advogada doutora Bianca fez a apresentação e explicações pertinentes sobre as emendas propostas ao projeto, que devem tramitar juntamente com o projeto e assim fazer as correções necessárias. A vereadora Fabíola indagou se todos os apontamentos do parecer jurídico haviam sido superados, então o doutor Arnaldo respondeu-lhe dizendo que sim, e que alguns seriam superados através das propostas de emendas pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Durante a análise do projeto, foi lida a resposta do Executivo ao ofício 284 de 2025 da Comissão de Justiça e Redação desta Casa. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Heloísa, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade com as emendas e acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Rinaldo, parecer exarado, projeto de lei legal sob seu aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 2. Projeto de lei 019 de 2025 do Executivo, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial de R$ 3.177.905,57 para a abertura de dotação orçamentária fiscal do exercício de 2025 do município de Igarapava e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 73. O projeto foi apresentado aos edis pela advogada doutora Bianca, que mencionou que foi pedido que o projeto seja tramitado em regime de urgência. No entanto, com justificativa genérica, o doutor Arnaldo respondeu que será para o pagamento da folha salarial do mês e também fez explicações sobre a estruturação do projeto, agrupando em 4 fichas a utilização dos recursos. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Mariana, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade com as emendas e acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relatora Fabíola, a vereadora Fabíola, como relatora, alegou que pretende estudar e analisar melhor o projeto e, por este motivo, pediu vistas a ele. O vereador Rinaldo, outro membro da comissão, alegou não ter dúvidas quanto ao aspecto financeiro do projeto e está satisfeito com as explicações, que foram suficientes, contudo, concorda com o pedido de vistas da vereadora. A vereadora Fabíola, portanto, o projeto permanece nas comissões de Finanças e Orçamento. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Edinamar, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Edinamar Aparecida Izete da Costa, presidente, Comissão de Justiça e Redação. Mariana Itagino Saconato Correia, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação.
Heloísa Helena de Moraes, membro da Comissão de Justiça e Redação. Doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Igarapava. Fabiola Vasconcelos Alves, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Rinaldo Grogobi, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. E doutora Bianca Ferreira Belan de Oliveira, advogada da Câmara Municipal de Igarapava. Palavra livre. Conceda aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra o edil José Aguinaldo de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, público presente, assessoria jurídica, eu sou funcionário dessa casa. Senhor presidente, eu venho aqui hoje falar um pouco do que aconteceu durante a semana do feriado. No feriado, eu estive na Praça Junqueira, onde eu fui levar minha netinha para brincar nos brinquedos lá, e fui abordado lá por umas 4 pessoas ao mesmo tempo, questionando os peixes. O que eu sugeri, senhor presidente, não é de agora, que até eu queria parabenizar aí o vice-prefeito, que no feriado anterior aí aconteceu o mesmo fato. Eu liguei para ele, imediatamente ele mandou uma resposta falando que já tinha agilizado, que já tinha arrumado alguém para tratar dos peixes. Mas o que eu acho engraçado é que, quando a gente vai lá, tem uma denúncia, aonde eu vou lá, faço um vídeo, pedindo para que o responsável da pasta venha fazer o seu papel. Hora nenhuma eu falei do prefeito, hora nenhuma eu falei de vice-prefeito, eu só fui lá fazer o meu papel de vereador, que é fiscalizar e cobrar do órgão público, da pasta responsável, né? Porque a gente fica triste também, assim, de saber uma veterinária formada ir lá fazer um vídeo aonde ela afirma que o peixe ficou sem comida, sem ser tratado na quinta-feira, devido ao feriado, que a ração fica no departamento social. Enfim. Mas se o feriado é prolongado, está fechado na quinta, e a sexta, e o sábado, e o domingo, eles não comem? Ela vem falar para mim que um dia só, que não prejudica? Quem dos nós vereadores que tem um gatinho de estimação em casa, um cão, ou até que seja um passarinho, qualquer coisa assim, vocês sairiam e deixariam eles ficar com fome? Talvez preso? Um dia, 2, 3? Não concordo. Então, senhor presidente, eu vim aqui pedir para essa Casa de Lei fazer um requerimento, pedir informação se há licitação para a compra da ração dos peixes, e que o executivo, ou o pessoal responsável, explique para essa casa aqui, manda com o nome da pessoa, quem é responsável para tratar dos peixes nos finais de semana, quando haver um feriado prolongado, e a quantidade de ração que é jogada por eles. Porque a gente fica triste de falar que a pessoa vai lá e joga uma pipoca, um pão, olha a quantidade de peixe que está ali. Então, se for deixar passar fome, solta eles. Deixa eles se virar lá onde tem um capim, alguma coisa que eles se encontram para se alimentar. Mas fechado ali, tem que tratar. Tem que tratar. Então, eu fico assim revoltado por causa disso aí. E o que me entristece, algumas pessoas ir lá e postar e falar assim, é fake news, ele está mentindo. Então, eu como vereador, eu não posso cobrar aonde tem que ser cobrado? Eu tenho que escutar e ficar quietinho? Não. Eu vou cobrar onde tiver cobrado, vou fazer o meu trabalho, cobrando melhorias aonde tiver de cobrar melhorias, eu vou estar cobrando. E vou continuar também buscando recurso lá também para ajudar a administração. Porque ninguém foi lá falar na postagem do Zé Aguinaldo que era fake news, quando eu fui lá e fiz um vídeo falando que eu busquei a emenda. Ninguém foi lá. Não quer dar os parabéns? Tranquilo.
Mas ninguém foi lá falar que é fake news. Então a gente fica revoltado. E outra coisa, vou falar aqui agora. Tem um amigo, vou falar amigo, um amigo da gente aí, que fez um vídeo, está no Facebook, lá na página dele, parabenizando o Paulinho Teixeira, onde o Paulinho Teixeira fez um vídeo falando dos acidentes do semáforo. Elogiou, falou que está certo, tranquilo. Aí depois, no mesmo vídeo, ele foi lá e deu os parabéns para o Liminha, um amigo da gente também, que todos conhecem, aonde o Liminha foi questionar aí as despesas da festa da cana. Deu os parabéns. Quando chegou em mim, eu não entendi. Eu entendi como uma ameaça. Falou assim, e tem um outro vídeo também do vereador que vai lá e faz um vídeo falando do que os peixes ficou com fome. Peixe não pede comida não, gente. Cuidado com essas intriguinhas de política. Olha o que aconteceu 20 anos atrás. Por intriga de política, aonde o prefeito foi morto. Pois eu falo aqui, eu não sou filho de pai assustado e não vou me curvar, não vou me calar diante dessa situação. Tá? Não vou me curvar. Vou buscar verba, vou buscar recursos, continuar fazendo meu trabalho. Se tiver de cobrar melhoria, eu vou cobrar a melhoria. Certo? Não vou parar e não tem medo. Só que não esquece, quem tem vidraça de vidro não taca pedra não, viu? Não taca não, que essa pedra pode voltar e voltar com mais força. Então, o recado está dado, não tenho medo, estou pronto para trabalhar e servir aqueles que me colocaram aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu quero respeito, tanto com um como o outro, porque eu vou lá, eu faço o meu trabalho, eu não desrespeito ninguém, não falo o nome, eu peço para a pasta responsável. Se eu não puder fazer isso aí, então estou doido. Aí, da modo do outro, o poste está mijando o cachorro, a galinha, o milho está comendo a galinha, aí eu não dou conta não. Então, pessoal, é isso aí. E falando disso aí também, senhor presidente, queria falar aqui que hoje eu fui numa loja de Divino Pneus, aí na nossa cidade, todo mundo conhece, comprar umas peças lá, e virei na rua da onde estava sendo construída a UBS. Né? Aí me deparei que sem portão aberto, aonde eu fiz um vídeo também alertando os funcionários, o pessoal responsável da pasta, que de repente eles não têm conhecimento, para que colocasse um guarda lá, ou monitoramento, ou colocasse um portão. Eu não sei, que até entendo que a responsabilidade, eu não sei como que está hoje, é da empresa, porque a obra não foi concluída, mas eu não sei, porque tem aí 4 meses que está parado, então, assim, a gente fica preocupado, porque é uma obra que está ali, quase 70% dela já concluída, com banheiro com revestimento, válvula hidro instalada, registro. A gente fica com medo, como está aberto, das pessoas ir lá e fazer maldade e destruir um patrimônio. Mas quero parabenizar também a pasta responsável, porque quando eu cheguei aqui, já me encaminharam uma foto, que lá hoje, na noite de hoje, não sei se vai continuar, mas já se encontra um guarda. Então, queria parabenizar aí o responsável. É igual eu falo, aonde tiver de dar os parabéns, eu vou dar os parabéns. Aonde tiver de cobrar melhoria, eu vou estar cobrando também a melhoria. E, para conhecimento de todos, diante desses fatos, eu percorri as outras obras. Se encontra tudo parado. Tudo parado. Qual o motivo, eu não sei. Porque até então, uns 15 dias atrás aí, eu passei na casa da mulher e o pessoal estava trabalhando. É outra preocupação. A casa da mulher está parado, não tem ninguém trabalhando. E lá está mais uns 30, 40 dias, a obra dá para ser entregue. Então, a preocupação se os vândalos não vão destruir lá. Porque na hora que souber, ainda mais ali perto do posto, que está parado, com o patrimônio que está ali, então a gente fica preocupado. E diante disso, fiz o contato aí com o pessoal da empresa, eu marquei uma reunião para amanhã de manhã para me entender e saber até porque, o que está acontecendo, o porquê que essas obras estão paradas. E é só isso. Peço a Deus para aquelas pessoas que desejam mal para o Zé Aguinaldo, que
está pensando naquela covardia que houve 20 anos atrás, que Deus continue abençoando, não só ele, mas a ele e a família dele toda. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Fabiola. Boa noite, nobres colegas, público presente, funcionários da casa e a vocês que nos assistem em casa. Hoje eu venho a público em respeito a toda a população que confiou em mim e que eu prometi trazer transparência e honestidade aqui para dentro dessa Câmara Municipal. De acordo com o acontecimento que houve essa semana, não poderia deixar de vir aqui falar publicamente sobre uma conduta péssima do nosso prefeito, doutor José Humberto, que vai me desculpar, mas, em primeiro momento, eu já peço respeito com essa casa, onde ele fala que é fake news, fazendo um vídeo de um projeto que mandou aqui para essa casa, sim, senhor, aonde o seu representante do Executivo, deixou bem claro que consta em ata. Aqui nós não estamos falando de mentira, não. Consta em ata. Consta em ata que o pedido do Arnaldo, do prefeito, o Arnaldo explicou aqui, senhor Arnaldo, que seria sim para pagamento dos funcionários. Haja vista que achei muito estranha essa posição, estamos no mês de junho, e me espantou muito, senhor presidente. Prefeitura já não tem dinheiro para pagar o servidor público. Me espantou muito e eu, como eu tenho compromisso com a população, eu pedi vista sim. Pedi vista sim desse projeto, não achei certo e foi muito bom. Eu vejo hoje que foi maravilhoso, pois no outro dia mesmo, o doutor José Humberto fez um vídeo afirmando ser fake news e mais, falando que tem o dinheiro em caixa sim, que não é necessário usar esse dinheiro da outorga, um valor que ele pediu em regime de urgência, de 3.177.000 para pagamento de funcionário, entre outras coisas. O dinheiro está lá, a vereadora que aqui fala com vocês jamais seguraria um dinheiro para pagar funcionário público. Mas nós precisamos ver sim, por que não está tendo dinheiro em junho? O que é que aconteceu? Cadê a prestação de contas, senhor prefeito, da festa da cana? Nós precisamos dessa prestação e eu já fiz um requerimento. Eu quero, de coração, que o senhor responda para mim levar essa transparência para a população, que eu tenho certeza que o senhor não vai fazer farra com o dinheiro público. Porque caso faça, aqui a vereadora que fala não vai passar pano. Aqui não. Aqui não. É muito difícil eu pegar a palavra para vir falar alguma coisa. Mas estou sendo muito cobrada. Então, eu quero deixar bem claro, a respeito desse projeto, não é fake news, não. Se eles, pessoal da prefeitura, tem rixa política com outro pessoal aí de internet, tudo bem. Mas não vem tirar a credibilidade dos vereadores da comissão, que muitas das vezes larga a família em casa. Eu mesma tenho uma menina de 7 anos, que tem que largar em casa, deixar de fazer almoço naquele dia, para estar aqui 2, 3 horas dentro de uma comissão. E aí vem falar que é fake news, consta em ata aqui, que eu posso ler para vocês, onde o doutor Arnaldo respondeu que será para o pagamento da folha salarial do mês dos servidores públicos. Então, respeite essa casa, respeite essa vereadora. Se tem algum palhaço, eu não sei, mas eu não sou. Eu não saio da minha casa para vir aqui. Eu tenho quem votou em mim, eu tenho quem confiou no meu trabalho, e da agora para frente é assim. Eu elogio sim, fui lá elogiar o departamento de esportes, que está um sucesso, está lindo de se ver.
A Secretaria de Esporte, todo mundo empenhado, eu vou lá, eu prestigio. Mas, a hora que eu tiver uma dúvida e não for respondido o requerimento, vamos fazer outro. Nós vamos levar para frente, porque a população precisa sim de resposta. Então, eu quero saber por que é que não está tendo dinheiro. E se tem, como ele já declarou que tem, peço ao prefeito que já retire esse projeto da casa. Porque onde ele fala que já tem um dinheiro para pagar os funcionários, não sei, num dia não tinha, no outro tinha, uma falta de desinformação, muita inverdade dentro de uma reunião de comissão. Então, agora ele tem o dinheiro. Se tem, por favor, né, senhor prefeito, vamos retirar esse projeto da Câmara. Porque é uma vergonha vir à votação isso. E terminando aí, ainda falando sobre isso, eu lembro, na gestão passada, que eu não estava aqui, mas lembro a luta do meu amigo Rinaldo pelo ônibus para a terceira idade. Eu lembro também a luta de vocês, muitos que estavam aqui, por ônibus para os estudantes, por asfalto da Alvorada, por semáforo. Então, peraí, não está na hora agora de nós nos unirmos e indicar para o prefeito esse dinheiro da outorga que todo mundo brigou na gestão passada? Não está na hora agora de indicar, ô, senhor prefeito, 2 acidentes numa semana, esperando semáforo? Compra o semáforo com esse dinheiro? Vai esperar o quê? Um acidente, morrer um? Aí vamos tomar providência? Agora vamos tomar. Vai ficar esperando ganhar o semáforo? Não, chega. As coisas têm que ter limite. São 2 acidentes dentro de uma semana. Que graças a Deus não teve nenhuma vítima. Mas vamos lá, vamos usar o dinheiro da outorga, já que tem dinheiro para pagar o funcionário, vamos brigar lá igual brigou na gestão passada. Vamos pedir o ônibus para a terceira idade. Vamos pedir os ônibus dos estudantes. Vamos pedir o asfalto. Cadê o semáforo? Vamos lá, pega os 3 milhões, vai dar para pôr semáforo e vai sobrar. Vamos todo mundo assinar junto um pedido para ele colocar esse semáforo e acabar com isso. É o pedido da população. É para isso que nós temos que usar o dinheiro da outorga. Nós temos que usar esse restante desse dinheiro aqui para infraestrutura, para trazer melhoria. Dinheiro para pagar funcionário público tem que estar na prefeitura. O dinheiro está lá. Por isso que eu fiz outro requerimento pedindo que hoje tem caixa na prefeitura. Ele precisa falar, ele tem, não tem? Quanto que tem? Ou será que, continuando nesses gastos, com cargos comissionados por volta de R$10 mil, ele mandar um projeto aqui, vai conter os gastos lá, vai conter os gastos desse tanto de serviço comissionado? Está na hora já, vamos conter os gastos, senão não vai ter, eu falo publicamente a todos vocês, não vai ter dinheiro para pagar 13º do funcionário público no final do ano. Não vai ter. Então, eu peço, mais uma vez, deixo claro para vocês que eu pedi todas as informações da Festa da Cana, sim, pois eu fui a primeira a apoiar a festa, a convidar a população para a festa, eu tive lá acompanhando a estrutura, participei da festa, e hoje corre a língua solta o tanto de problema que teve da festa. Fiquei sabendo hoje que está devendo, não sei se é verdade, mas informo vocês que estou mandando requerimento para saber que ainda está devendo 1 milhão e pouco de estrutura da Festa da Cana. Então, peraí, será que esse dinheiro que ele pediu aqui, que ele ia usar, é para suprir os gastos da festa? Então, seja verdadeiro, doutor. Manda aqui para a Câmara falando que você precisa pagar a festa. Não manda falando que não tem dinheiro para o funcionário, não. É só isso, uma boa noite a todos. Boa noite, novos colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, presença da amiga Carlinha, Pezão, muito boa noite. E também os que nos assistem em casa. Eu vou na mesma linha dos novos colegas. Toda cobrança ela é válida, toda cobrança ela é justa. E lembrando que aqui cada vereador é independente dos seus atos e atitudes e votos, em qualquer projeto que seja. Entendimento individual de cada um tem que ser respeitado.
E tem que ser respeitado tanto aqui dentro na hora do voto, quanto lá fora. Não adianta unir todo mundo os 11 num comum acordo e falar uma coisa aqui e ali fora falar outra. Porque é tudo transparente, é tudo público. Uma ata de comissão é pública. Qualquer pessoa pode participar. A sessão ordinária dessa Casa de Leis ela é pública. Qualquer pessoa pode assistir, participar, ouvir, entender o trabalho de todos os vereadores. Mas também entre nós precisa haver harmonia e respeito. Que seja em qualquer esfera, no meu humilde entendimento. O projeto é bom ou é ruim, mas o voto é individual. Como foi assim na gestão passada, vai ser nessa e vai ser em todas as outras. Os dedos da mão não é igual. Entendimento e interpretação compete a cada um. Compete a cada um. Quanto a... Porque lembro que a gestão passada, por diversas vezes, teve que tirar os peixes de lá. E nada foi feito, nada foi cobrado. Mas agora tem que cobrar mesmo, tem que mostrar para o povo que está aqui para trabalhar. E não para passar pano. E isso é individual de cada um. Tem que cobrar mesmo. E tem que tomar providência. Agora, a dúvida que eu fico sobre as obras, a pergunta é, a gestão tem que tomar providência em andamento, mas também precisava entender o porquê que não foi entregue no prazo. Porque o dinheiro estava em conta, principalmente da UBS. Foi dinheiro emprestado, financiamento, quem está pagando é o povo. E a gestão passada estourou o prazo e não entregou. Então a gestão passada não tem moral ou credibilidade de cobrar. Porque eles tiveram a oportunidade e não foi entregue no prazo deles. Agora, quando é convênio, governo do Estado, governo federal, eu super entendo a cobrança. Agora, com dinheiro emprestado, financiamento desenvolve São Paulo e não entregar é inadmissível. Mas a gestão tem responsabilidade, pois casou-se com a viúva, os filhos são seus. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Mas vamos dividir a responsabilidade e dê tempo ao tempo. Para alguns critérios, para algumas matérias, concordo plenamente com a cobrança. Mas a gente também tem que manter o pezinho no chão, olhar para trás e ter humildade de olhar para trás. Espera aí, gente, entrou agora, eu vou fazer nova licitação, eu vou seguir um contrato que, no meu entendimento, já era para ter sido feito, entregue, como parecer de jurídico, inclusive de próprio Tribunal de Contas e Ministério Público, por qual motivo, circunstância e razão não foi entregue, sendo que o dinheiro estava em conta, fez aditivo, não fez, por que disso, por que daquilo, para aí sim começar a cobrança. E conte comigo para qualquer cobrança que seja. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E como bem disse a vereadora Fábio, ninguém está aqui para passar pano, não. Mas entendimento de gestão, eu deixo para a parte gestora. Como bem disse, cobrava a gestão passada. Eu não vou aí, senhor prefeito, interferir na sua conduta. O senhor é gestor, o senhor foi eleito pelo povo também, assim como os nossos colegas. Se ele entende que tem que mandar um projeto para comprar avião, a gestão é dele. A casa vai analisar, entender, ver o parecer jurídico se for pela legalidade. Se subir para a mesa, fica a critério da mesa e da presidência pautar ou não pautar, e o voto é individual de cada um. Se é bom, se é ruim, o voto é individual. Como na gestão passada também foi assim. E sempre foi respeitado e vai ser, gente. Ninguém aqui tem a mesma opinião ou o mesmo entendimento de qualquer matéria que seja. Pois não, colega. Senhor presidente, então, falando da obra. O senhor tem 1 minuto. Até entendo o seu posicionamento. Só que assim, já vai para 6 meses, está parado. Dentro de 6 meses, não conseguiu achar o que está errado, ou publicou, por que não publicou uma nova licitação, se vai continuar com a mesma empresa, não sei. A minha preocupação é o quê? Eu passei, estava fechado, está aberto. É fácil de esperar acontecer e pegar tudo depredado, estragado, fudido, ir lá e fazer um vídeo defamando. Mas não, eu fui lá dar um alerta da situação que eu encontrei lá hoje, para não que houve prejuízo, tanto para os cofres públicos quanto na obra, entendeu? Entendi, não, colega, o senhor está de parabéns pela conduta, mas o prejuízo já está tendo, que a população já deveria estar desfrutando dessas obras há mais de ano. Então o prejuízo já está tendo, porque nós estamos pagando a conta. O financiamento está lá, todo mês tem que pagar a parcelinha. Todo mês tem que pagar a parcelinha lá. O prejuízo financeiro e de serviço público, a população já está sofrendo. Ponto. Ponto, porque começou e não entregou. E está lá um elefante branco parado. Mas foi escolha da gestão passada, que infelizmente essa, ou felizmente, essa tem que dar continuidade. Ele resolveu sair candidato sabendo de todos os problemas e dificuldades. Ponto.
E ele tem que dar continuidade. E assim vai ser os próximos sucessores, prefeitos ou prefeitas, que surgir, que tiver coragem de sair candidato e vencer uma eleição, vai ter os mesmos problemas. Porque vai sempre trocar gestão, ponto. Não tem como ser diferente disso. Agora, se falar para mim que em 6 meses já deu tempo de organizar a casa, de regularizar, de ver conta, de ver finanças, de ver obra, eu admiro quem teria essa capacidade. Porque o outro ficou 4 anos batendo, que pagou conta da gestão 2013, 2016, prévio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para no final fazer o mesmo. Deixou a cidade também endividada, arrebentada em dívida. E deixou o dinheiro em conta, mentiroso. Deixou o dinheiro em conta da outorga. E o resto tudo convênio assinado. Caixa livre, nunca deixou, nem ele nem os outros. Antecessor a ele. Não deixou. Inclusive gastou dinheiro de forma indevida. Para pagar funcionário, para pagar 13º, para pagar patronal de prévio, que é a responsabilidade patronal do gestor. E ele não encaminhou o projeto de lei, essa Casa de Leis. Ele gastou por decreto. Se o projeto é bom ou é ruim, mas se está no parecer jurídico e foi encaminhado pela gestão, compete a mim, como vereador, analisar. O mérito compete a ele. Vou votar favorável ou contrário, ponto. Agora, muito me surpreende o outro, que gastou por decreto e nada se foi falado. E quanta postagem, vi tanta gente falando asneira mesmo, a vereadora está certa, parabéns. Deixa a picuinha política para o lado de lá, quem errou, quem deixou de errar. Eu não tenho nada com isso, nós estamos aqui para trabalhar. Pois não, e a senhora tem 1 minuto. Presidente, sobre o projeto, é do meu entendimento também que o chefe do executivo tem total liberdade, né, o dever dele é mandar o projeto mesmo. E o voto continua sendo individual e as comissões vão trabalhar de acordo com o que acha, com a sua consciência. Eu quero deixar frisado aqui que não é o problema, não é o projeto. É a inverdade e fazer um vídeo falando que esse projeto não veio para essa Casa de Leis. Mas me admira quando vereadores dessa casa compartilham fake news, que nunca foi fake news, e ainda dá parabéns para o prefeito, sabendo que estava dentro da comissão e participou e foi favorável ao projeto. Exato, inclusive também ouvi, não foi constado em ata, mas ouvi por boatos que tinha combinado entre comissões, entre vereadores, não sei, algo do tipo. Até isso eu ouvi e não acredito e nem quero acreditar, porque isso também não compete a mim. Não estava presente, não compete a mim, é individual de cada um as decisões. Quanto ao projeto, conte com o meu apoio, vereadora, tem que haver o mínimo de respeito que o projeto chegou sim nessa Casa de Leis, com a finalidade sim, de pagar, complementar a folha de pagamento, complementar alguns pagamentos patronais junto ao Instituto, entre outras despesas. Se está certo ou errado, não compete a mim, sim ao Departamento Jurídico que deu parecer pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Quanto ao mérito de ser bom ou ruim, quem define somos nós. Os 11 vereadores, que foi eleito todos pelo povo. E sempre vai ter aquele que acha que é bom e aquele que acha que é ruim. Ponto. Agora, quanto a essas pessoas que ficam postando e tal, infelizmente são pessoas que precisam de ibope. E um palhaço só dá espetáculo quando tem público. Se não tiver público, ele jamais dará espetáculo. E eu respeito. Eu respeito o trabalho de cada um, conduta de cada um, fala de cada um, desde que a pessoa ou as pessoas também tratem-nos com o devido respeito. Enquanto estiver falando do nanau político, nanau vereador, está tudo certo. É a opinião deles, para mim não fede, não cheira, não põe comida dentro da minha casa e está tudo certo. Falar do nanau pessoal, não, olha para trás, se olha no espelho. Não tem moral de falar nem de mim, nem de ninguém. Tem problema igual todo mundo. Vá cuidar primeiro dos seus. Dos seus. Tem gente aí que ganhou a eleição, não pôde assumir. Nome sujo, ficha suja. Inegibilidade comprovada, registrado, condenado em juiz, gente. Que moral que tem para apontar dele em qualquer ferida de qualquer político, que esteja político. A pessoa precisava ter pelo menos brilho. Brilho para falar de outras pessoas. E as mesmas condutas que hoje tem,
não teve lá atrás. E disso ninguém vai poder falar de mim, não. Pois estou aqui junto com os novos colegas, cobrando sim a gestão. E isso não vai poder falar de mim e não vai falar. A não ser que você falar por opinião própria. E para mim está tudo certo. Compete a mim respeitar. Quem tem boca fala o que quer. Ponto. Mas não me afeta e não me atinge. Porque certo tipo de pessoas não tem moral, credibilidade, para apontar dedo para ninguém, para quem quer que seja, fazendo certo ou errado. Mas como cidadão está no direito. Cobre mesmo, fale mesmo. Está mais do que certo. Mas deixa de ter um respeito. Mas achar que é melhor que alguém, que é superior a alguém, do mais milionário ao mais humilde. Ninguém é melhor do que ninguém. E muito me surpreende é que muitos não têm nem coragem de sair candidato. E alguns que saiu, respeito todo mundo seu candidato. Não, gente, brinca não. Vai rever seus conceitos, ver se pode assumir, se caso vier ganhar a eleição, para depois apontar o dedo para os outros. E quanto à gestão, tem que trabalhar. Tem que trabalhar e trabalhar muito, pois tem muito trabalho a ser feito. Em todos os departamentos, em todas as pastas. Alguns cargos comissionados precisa sim aprumar, trabalhar, vestir a camisa, mostrar que veio, pois já tem 6 meses de gestão. Tem que trabalhar, mas também tem que ter o mínimo de consciência e saber o que dá para ser feito dentro desse limite de prazo. Não adianta eu chegar lá agora e cobrar a obra, por exemplo, da creche Jardim Botânico. Ficou 4 anos, 2, 3 anos, parada. Tem mais de 750 mil lá. Ué. Como que uma gestão chega e fala, vou dar continuidade num trem que no meu entendimento está errado. Ele tem que entender e saber. E todo mundo que é conhecedor aqui um pouquinho de lei de licitação de contrato sabe a dificuldade que é para tramitar um processo licitatório ou suspender um contrato para reabrir um novo, se vai fazer um novo ou se vai chamar a segunda colocada de qualquer empresa, quando é feito o processo licitatório. Então, eu meter o dedinho na ferida, sabendo dos direitos e deveres, é fácil. Pois quem esteve do outro lado sabe do que eu estou falando. Obrigado e boa noite. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da proposta de emenda aditiva 016-2025 ao projeto de lei 012-2025. Proposta de emenda aditiva 016 de 2025 ao projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que: artigo 1º, insere parágrafo único ao artigo 26 com a seguinte redação. Artigo 26, parágrafo único. O plano ou programa de trabalho previsto no inciso 1º deste artigo disporá de forma clara e objetiva sobre os custos e vinculará o cronograma de desembolso às metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas, sendo vedada a previsão de metas genéricas que inviabilize a avaliação dos resultados e a fiscalização pelos órgãos de controle externo. Coloco a emenda aditiva 016-2025 ao projeto de lei 012-2025 do Executivo em primeira discussão. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da proposta de emenda aditiva 017 ao projeto de lei 012-2025. Proposta de emenda aditiva 017 de 2025 ao projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que: artigo 1º, insere o parágrafo 3º ao artigo 31 com a seguinte redação. Artigo 31, parágrafo 3º. A abertura de crédito adicional, suplementar ou especial, qualquer que seja o fundamento, dependerá de exposição circunstanciada dos motivos que a justificam no respectivo decreto, conforme previsto no artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observando-se as diretrizes estabelecidas na Lei Municipal número 1162, de 15 de maio de 2024. Coloco a emenda aditiva 017-2025 ao projeto de lei 012-2025 do Executivo em primeira discussão.
Peço à primeira secretária que proceda à leitura da proposta de emenda aditiva 018/2025 ao projeto de lei 012/2025. Proposta de emenda aditiva 018 de 2025 ao projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que altera o caput do artigo 32 da proposição e insere parágrafos 1º, 2º e 3º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 32. O projeto de lei orçamentária de 2026 conterá dotação específica para atendimento de programações decorrentes de emenda parlamentares individuais, nos termos do artigo 120-A da Lei Orgânica do Município de Igarapava. Parágrafo 1º. Os recursos a que se refere o caput deste artigo serão distribuídos em partes iguais por vereador, sendo que a metade do valor individualmente aprovado será destinada a ações e serviços públicos de saúde, nos termos do artigo 120-A da Lei Orgânica do Município de Igarapava, São Paulo. Parágrafo 2º. Cada emenda individual impositiva deverá ser acompanhada de uma justificativa, na qual o vereador responsável por sua elaboração deverá detalhar, de forma circunstanciada, o respectivo objeto. Parágrafo 3º. Caso o recurso correspondente à emenda parlamentar seja alocado em órgão e unidade orçamentária da LOA, que não tenha competência para executá-la, ou natureza da despesa que impossibilite a sua utilização, fica o Poder Executivo autorizado, cientificando o Poder Legislativo, a remanejar o respectivo valor para o programa de trabalho do órgão e unidade orçamentária na LOA, com atribuição para execução da iniciativa ou transferi-lo de natureza da despesa. Parágrafo 4º. Caberá à diretoria responsável pela execução da emenda parlamentar a verificação de sua viabilidade técnica, o pagamento dos valores decorrentes da execução do programa de trabalho e a respectiva prestação de contas. Parágrafo 5º. O acompanhamento da tramitação e execução das emendas parlamentares será realizado após a emissão da nota de empenho, por meio do portal da transparência do município. Coloco a emenda aditiva 018/2025 ao projeto de lei 012/2025 do Executivo em primeira discussão. Peço à primeira secretária que proceda à leitura da proposta de emenda aditiva 019 de 2025 ao projeto de lei 012/2025. Proposta de emenda aditiva 019 de 2025 ao projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que: artigo 1º. Altera a denominação do parágrafo único, que passa a ser parágrafo 1º, e insere o parágrafo 2º ao artigo 34 da proposição com a seguinte redação. Artigo 34. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos públicos na inauguração de obras públicas inacabadas, na forma da Lei Municipal número 1165 de 2024, de 17 de junho de 2024. Coloco a emenda aditiva 019 de 2025 ao projeto de lei 012/2025 do Executivo em primeira discussão. Peço à primeira secretária que proceda à leitura da proposta de emenda aditiva 020 de 2025 ao projeto de lei 012 de 2025. Proposta de emenda aditiva 020 de 2025 ao projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que insere o parágrafo único ao artigo 38 com a seguinte redação. Artigo 38, parágrafo único. Fica à mesa da Câmara Municipal de Igarapava, no limite fixado na Lei Orçamentária Anual e observada as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada na Lei Orçamentária Anual, autorizada a suplementar mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no inciso 1º, artigo 31 desta lei, as dotações do respectivo órgão, desde que os recursos para cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, conforme estabelecido
no inciso 7º do artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Igarapava. Coloco a emenda aditiva 020/2025 ao projeto de lei 02/2025 do Executivo em primeira discussão. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da proposta de emenda substitutiva 020/2025 ao projeto de lei 012/2025. Proposta de emenda substitutiva 021 de 2025 ao projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que, artigo 1º, altera o inciso 7º, artigo 2º, que passa a ter a seguinte redação, artigo 6º. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial a toda a população através do Sistema Único de Saúde. Coloco a emenda substitutiva 021/2025 ao projeto de lei 02/2025 do Executivo em primeira discussão. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da proposta de emenda substitutiva 022/2025 ao projeto de lei 012/2025. Artigo 1º substitui o artigo 17 e seus respectivos incisos pela seguinte redação. Artigo 17. Para fins de atendimento ao disposto nos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como o pagamento de 13º aos agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo, conforme previstos, respectivamente, em lei ou em resolução editados com a observância do princípio da anterioridade da legislatura, desde que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções da despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, observadas a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e o artigo 167-A da Constituição Federal. Coloco a emenda substitutiva 022/2025 ao projeto de lei 012/2025 do Executivo em primeira discussão. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da proposta de emenda substitutiva 023/2025 ao projeto de lei 012/2025. Proposta de emenda substitutiva 023 de 2025 ao projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que, artigo 1º, substitui os incisos 1º ao 5º do artigo 31 pela seguinte redação. Artigo 1º. Primeiro, abrir créditos adicionais suplementares nos limites fixados na Lei Orçamentária Anual. Segundo, realizar operações de crédito nos limites fixados na Lei Orçamentária Anual. Terceiro, transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, recursos dentro de uma mesma categoria de programação nos termos do inciso 6º, artigo 167 da Constituição Federal, observando o limite de 10%. Quinto, contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Coloco a emenda substitutiva 023/2025 ao projeto de lei 012/2025 do Executivo em primeira discussão. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da proposta de emenda substitutiva 024/2025 ao projeto de lei 012/2025. Proposta de emenda substitutiva 024 de 2025 ao projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que, artigo 1º, substitui o parágrafo único do artigo 22 pela seguinte redação. Artigo 22, parágrafo único. Excluem-se da aplicação do caput deste artigo os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores
aos custos de cobrança na forma do inciso 2º, artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Coloco a emenda substitutiva 024/2025 ao projeto de lei 012 de 2025 do Executivo em primeira discussão. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da emenda do projeto de lei 012 de 2025 do Executivo. Projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Coloco o projeto de lei 012 de 2025 do Executivo em primeira discussão. Antes de terminar a sessão, coloco o projeto de lei 012 de 2025 do Executivo com suas propostas de emendas na ordem do dia da próxima sessão ordinária em segunda discussão e votação única. E nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.